Se você acompanha o canal há tempinho, você sabe que eu sou apaixonada por livros que são narrados por crianças, principalmente pela visão que elas têm da vida, pela pureza que elas trazem, além delas enxergarem as atitudes humanas de uma outra maneira e também pelos questionamentos que elas trazem à tona. Oi, aqui é Thaís de Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre o livro O Diário de Nisha. Mas antes de falar sobre o livro em si, a gente vai conversar um pouquinho sobre a partição da Índia. O que foi a partição da Índia? De uma forma muito resumida, a independência da Índia, quando ela deixou de ser colônia britânica, aconteceu em 1947. E ela passou por um processo de divisão entre duas linhas religiosas e ela se tornou dois países, o Paquistão e a Índia. Essa história poderia parar por aí, mas infelizmente ela não para por aí. Nesse período aconteceu o êxodo de mais de 15 milhões de pessoas e a morte de pelo menos 2 milhões de pessoas de uma forma muito violenta. Os massacres começaram ali em Calcutá e Punjab se tornou meio que o foco dessa violência toda. E é muito provável que você esteja aí me perguntando o que isso tem a ver com o livro. O Diário de Nisha tem como pano de fundo exatamente a independência da Índia, então foi por isso que eu te contei isso tudo, para você meio que entender o que você pode esperar dessa história. O livro, ele é narrado em forma de diário, obviamente, e a Nisha começa ele no dia que ela completa 12 anos, e nele ela escreve aquilo que ela sente, aquilo que ela vê, seus medos, seus anseios. E o diário também funciona como uma forma dela manter a lembrança da mãe dela viva, porque infelizmente quando ela e o irmão gêmeo dela nasceu, o Amil, a mãe dela faleceu. E é muito interessante ver ao longo da leitura como essa questão de família acontece, como isso tudo é muito bem desenvolvido. A família da Nisha é composta essencialmente por ela, pelo irmão gêmeo, pela avó, pelo pai que é médico e quase nunca tá em casa, então ao longo da leitura a gente também vai ver esse sentimento sendo exposto por ela e como ela se sente e principalmente como o irmão dela se sente e também o cozinheiro que tá ali na família desde quando ela se lembra. E ver essa dinâmica familiar pelos olhos da Nisha, especialmente porque a gente tá falando de uma outra cultura, é algo muito incrível. E quando eu falo sobre essa visão dela, pelas palavras dela a gente consegue perceber que provavelmente o irmão dela tem dislexia e ele tem um talento enorme pra desenhar, pra pintar, só que nessa época o pai dela principalmente não o via como alguém talentoso, ele via o menino como alguém preguiçoso, que não se esforçava porque ele não era bom na escola, porque ele não conseguia ler, então ele não se esforçava o suficiente. Porém, pelos olhos da Nisha, ela consegue ter um tato tão grande que ela consegue perceber o talento do irmão, ela consegue identificar aquilo que ele é bom em fazer e o que ela é boa em fazer, então é algo muito interessante ver pelas palavras dela, sabe? Um outro exemplo sobre essa sensibilidade que essa menina tem, e uma coisa muito importante que eu preciso dizer é que Amil e Nisha, eles são metade hindus e metade muçulmanos. O pai deles é hindu e a mãe deles é muçulmana. Então, quando os conflitos na Índia começam, as coisas começam a acontecer na escola, que é o ciclo onde eles estão e onde eles começam a perceber essas coisas, porque as crianças começam a perseguir eles de alguma forma. Então, o Amil acaba explicando pra Nisha o que está acontecendo, por que aquilo ali tá acontecendo, e ela começa a se questionar o motivo daquilo acontecer, porque apesar das pessoas se vestirem de formas diferentes, apesar das pessoas terem religiões diferentes, ela consegue identificar que todo mundo ali é igual, que ninguém é diferente de ninguém, só algumas coisas que fazem um ser diferente do outro, e ela não vê motivo algum pra esse conflito estar acontecendo. Então assim, é uma menina de 12 anos com um tato incrível pra conseguir trazer à tona exatamente essas questões que às vezes a gente adulto deixa de lado, né? E isso que eu tô te falando não é nem 5% do que você vai encontrar nessa história, ela é muito mais profunda. Eu acabei separando um trecho aqui que eu não vou ler, eu só vou explicar por que eu separei esse trecho, onde a Nisha, ela se questiona se eles têm que escolher um lado. E aí o irmão dela fala que eles têm que escolher um lado porque é mais seguro. E dessa forma você consegue saber exatamente quem é o seu inimigo. Então, você para pra pensar que crianças de 12 anos está pensando nisso, sabe? Então você percebe o quão
doloroso e pesado era esse momento histórico. O Diário de Nisha é, pra mim, sem sombra de dúvidas, um dos melhores livros que eu li esse ano. A gente tem uma ficção histórica muito bem construída, com uma personagem principal consciente e sensível ao redor dela. E o mais interessante é que a autora, Veera Hiranandani, eu acho que é assim que fala o nome dela, ela baseou toda a sua história, todos os acontecimentos, principalmente na história do pai dela, porque ele viveu durante esse conflito quando ele tinha apenas 9 anos. Um fato curioso, e eu tô colocando isso única e exclusivamente baseado na minha experiência, é que eu não me lembro de ter estudado sobre a independência da Índia durante os meus anos de escola, sabe? O que é muito curioso e bizarro, porque hoje eu paro pra pensar e percebo que esse conflito ele teve muitas consequências e ainda tem consequências na história desses países e na vida dessas pessoas. E se você talvez não seja um historiador ou então um professor de história, você provavelmente também nunca ouviu falar disso e você só sabe que existe um conflito entre esses dois países, mas você não sabe o motivo. E a partir desse livro, eu li muito mais coisas, eu pesquisei muito mais coisas, eu baixei alguns livros pro meu Kindle, comprei alguns livros pro Kindle, exatamente sobre esse conflito, sobre esse assunto. Então, é algo curioso de perceber, e enquanto eu estava lendo o livro, eu parei pra ver se eu tinha alguma lembrança sobre isso na escola, e eu não lembro de ter nenhuma lembrança sobre isso. Enfim, no final das contas, o que eu quero te dizer é que esse livro foi muito especial pra mim. Eu me conectei de uma forma muito incrível com a Nisha. Eu ri, eu chorei, eu senti tristeza. Em alguns momentos eu senti fome, porque aparece uma quantidade sim, expressiva de comida ao longo da história, mas principalmente eu aprendi muito com esse livro. Então, se você é apaixonado por diários, seja o Diário de Miriam, seja o Diário de Anne Frank, provavelmente você vai gostar muito dessa história. E se você tá procurando uma ficção histórica, se joga nesse livro, porque é uma história que eu me apaixonei. 5 estrelas, favoritadíssimo. E antes de você ir embora, deixa aqui nos comentários se você já ouviu falar sobre esse livro, o que você achou desse vídeo, qual foi a parte que te deixou mais curioso ou curiosa sobre essa história. Me conta aqui tudo nos comentários, porque eu quero muito saber. E se você já leu esse livro, também me conta pra gente conversar um pouquinho mais aqui pelos comentários, ok? E lembrando que caso você queira comprar o livro, todas as informações vão estar aqui no box de informações, e comprando por esses links você ajuda e muito o canal. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais, se inscreve aqui no canal pra gente continuar conversando sobre livros e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!